Alguns momentos ficam gravados na memória, não porque são felizes, mas porque doem tanto que nunca se consegue esquecer. Mara estava a viver um desses momentos, sentada sozinha num banquete de casamento no grande salão do Castelo Valoran, rodeada por 300 convidados em festa, a ver o seu ex-noivo casar com a sua antiga melhor amiga. Cada segundo era uma agonia. Cada risada parecia uma facada. Cada olhar de pena dos convidados que conheciam a sua história fazia-a querer desaparecer no chão de pedra. Ela tinha vindo porque não vir seria pior. Pareceria que ela estava destruída, derrotada, incapaz de enfrentá-los. Então, ela manteve a cabeça erguida, vestiu o seu melhor vestido e sentou-se sozinha numa mesa no canto, fingindo que tudo estava bem, fingindo que o seu coração não estava a se partir a cada momento, fingindo que não podia ouvir os sussurros, a pena, as fofocas. Ela tinha 26 anos e nunca se sentira tão invisível, tão inútil, tão sozinha. A vida de Mara já fora simples. Boa noite. Ela era a única filha de Thomas e Helen. Thomas era um mestre carpinteiro, um dos melhores do reino. Ele ajudara a construir partes do próprio castelo. Helen era uma mestre tecelã, criava tapeçarias pelas quais os nobres pagavam fortunas. Eles não eram da nobreza, não eram ricos além da conta, mas eram respeitados, confortáveis e deram-me oportunidades de educação. Ela demonstrou aptidão para línguas desde jovem, sabia ler e escrever em 3 línguas aos 12 anos. O amigo do seu pai, o ancião Cais, tomou-a como aprendiz e ensinou-lhe línguas antigas. Lishen antigo, Beldoran, as runas. Aos 18 anos, ela era uma das 3 únicas pessoas no reino que sabia ler Lain antigo fluentemente. Aos 20, trabalhava nos arquivos reais, a vasta biblioteca e coleção de manuscritos do castelo, traduzindo textos antigos, copiando documentos importantes, preservando a história. Era um trabalho tranquilo, solitário. Mas Miera adorava. Adorava o cheiro do pergaminho antigo, o desafio de decifrar tinta desbotada, a conexão com o passado. Era boa no seu trabalho, respeitada e satisfeita. Então, conheceu Marcus há 2 anos. Ele era filho do Lord Mercador Aldwin. Não era exatamente da nobreza, mas Aldwin tinha feito fortuna no comércio de especiarias. Tinha conexões em todos os reinos. Marcus era bonito, charmoso, educado. Ele tinha vindo aos arquivos em busca de registros de rotas comerciais. Eles conversaram. Ele ficou impressionado com o conhecimento dela. Pediu para vê-la novamente. Ela disse que sim, 6 meses de namoro. Então ele a pediu em casamento. Mera ficou chocada, grata. Ela nunca se considerou o tipo de mulher que chamava a atenção dos homens. Era quieta, simples, preferia livros a eventos sociais. Mas Marcos disse que valorizava sua inteligência, a sua natureza calma, a sua gentileza. Disse que ela seria uma esposa perfeita. Anunciaram o noivado, marcaram a data, e Meera começou a planear um futuro, um lar, talvez filhos, uma vida com alguém que a valorizava. Então Stella entrou em cena. Lady Stella, filha de Lord Cedric, nobre menor, família titulada com terras e linhagem que remontava a séculos. Ela tinha sido escolhida como dama de honra. Era a amiga mais próxima de Meera desde a infância. Bonita, vivaz, tudo o que Meera não era. Durante os 6 meses de planeamento do casamento, Marcos e Stella passaram tempo juntos a organizar, a coordenar e, em algum momento desses meses, apaixonaram-se. Marcos teve a decência de contar a Meera pessoalmente. Há 6 meses, Meera, preciso ser honesto contigo. Desenvolvi sentimentos por Stella, sentimentos verdadeiros. Eu gosto de ti, mas o que sinto por ela é diferente, mais forte. E ela tem o que eu preciso. Conexões, status, um caminho para a nobreza. Tu entendes, não é? Tu és maravilhosa, mas não podes dar-me o que ela pode. Meera compreendeu perfeitamente. Ela não era suficiente. Não era digna. Não era da classe certa. Não tinha a beleza certa, não tinha nada certo. Ela libertou-o do noivado, disse a todos que tinha sido mútuo, manteve a sua dignidade. Mas por dentro, ela estava destroçada. E pior, Stella. Stella pediu desculpa. Eu nunca quis que isto acontecesse. Eu amo-o. Não consigo evitar. Por favor, perdoa-me. Miera perdoou-a. O que mais poderia fazer?
Não se pode controlar quem se ama. Não se pode forçar sentimentos. Então ela afastou-se, deixou-os ter a sua felicidade e tentou reconstruir a sua vida a partir dos pedaços. 6 meses a trabalhar, evitando eventos sociais, enterrando-se em manuscritos, dizendo a si mesma que estava bem, melhor assim, que encontraria outra pessoa, sabendo que provavelmente não encontraria. E então chegou o convite de casamento. Marcos e Lady Stella convidam-na cordialmente. Ela poderia ter recusado, deveria ter recusado, mas algo teimoso dentro dela disse não. Ela não se esconderia, não deixaria que pensassem que a tinham destruído. Então ela foi sozinha para vê-los celebrar o que deveria ter sido dela. O grande salão do Castelo Victorian era magnífico, 2 andares de altura. Paredes de pedra cobertas com tapeçarias retratando batalhas antigas. Lareiras enormes em cada extremidade com fogo aceso. Longas mesas de carvalho esculpido dispostas em filas. A mesa alta numa plataforma elevada para a festa de casamento e nobres importantes. Tochas em castiçais de ferro lançando luzes tremeluzentes. Músicos numa galeria acima tocando flautas, lutes e tambores. 300 convidados com as suas melhores roupas. Sedas e veludos, joias, risos e conversas enchiam o espaço como se fosse um ser vivo. Servos moviam-se entre as mesas com travessas de carnes assadas, porcos inteiros, pedaços de veado, pão fresco, frutas, vinho e taças de prata. Era um banquete digno da nobreza, uma celebração da união entre a riqueza mercantil e o sangue nobre. E Meera sentou-se sozinha numa mesa perto do fundo. Ela tinha sido colocada com parentes distantes do noivo. Pessoas que não a conheciam não falavam com ela. Apresentaram-se educadamente e depois voltaram-se para as suas próprias conversas, deixando-a invisível. Ela beliscou a comida. Não conseguia saboreá-la. Observou Marcos e Stella na mesa principal. Eles pareciam felizes, genuinamente felizes. Marcos a rir, Stella radiante. Doía vê-los assim. Doía ainda mais quando os olhos de Marcos a encontraram do outro lado do salão. Quando ela viu pena no seu olhar, não culpa, pena como se ela fosse algo ferido que ele tivesse de deixar para trás. Ela desviou o olhar, fixou os olhos no prato, no vinho intocado, em qualquer coisa menos neles. Os sussurros começaram algum tempo depois do terceiro prato. Meera ouviu-os, pedaços de conversas das mesas próximas chegando até ela. É ela? A pobre expatriada vindo sozinha para isto. Que vergonha. Ela deveria ter ficado em casa. Orgulho, eu suponho. Orgulho tolo. Olhe para ela. Tão simples. Não é de admirar que ele tenha escolhido Lady Stella. As palavras cortavam, cada uma delas uma pequena lâmina. Meera manteve o rosto neutro, calmo, como se não pudesse ouvi-las, mas as suas mãos tremiam ligeiramente. Ela as juntou no colo, concentrando-se na respiração. Apenas passe por isto. Mostra a tua cara. Prova que estás bem. Depois vai-te embora. Nunca mais os vejas. A refeição continuou. Fizeram-se brindes ao casal feliz, ao seu futuro, ao amor e à prosperidade. Todos levantaram as taças, aplaudiram. Meera também levantou a sua. Bebeu sem saborear e desejou desesperadamente estar em qualquer outro lugar. Ela estava tão concentrada em sobreviver, em manter a compostura, que não o notou. Não o viu levantar-se da mesa alta, não o viu descer da plataforma, não o viu a caminhar pelo salão. Até que uma sombra caiu sobre a sua mesa. Até que uma voz falou. Profunda, ressonante, inconfundível. O lugar está vago. Meera olhou para cima e o seu coração parou. O rei Therin estava ao lado da sua mesa, imponente, com 2,30 m de altura, vestindo uma armadura cerimonial de aço preto e prata. Uma capa vermelha cobria os ombros largos, o cabelo longo e escuro penteado para trás, a barba bem aparada, coroa de prata com runas antigas repousando sobre a cabeça e olhos, olhos dourados, ardentes de inteligência e idade, olhando para ela, esperando por uma resposta. Atrás dele, 5 lobos enormes, cada um do tamanho de um pônei, pelagem preta, olhos dourados a condizer com os seus mestres. Eles também a observavam, pacientes, alertas. Todo o salão ficou em silêncio. Todos olhando, o rei caminhando pelo banquete até uma mesa ao fundo. Até ela. A mente de Meera ficou em branco.
Vossa Majestade, ela conseguiu dizer, com a voz quase inaudível. É sim, está vazio. O lugar está vazio. Posso? Ele apontou para a cadeira ao lado dela. Ela só conseguiu acenar com a cabeça, atordoada, aterrorizada, confusa, e ele sentou-se. A cadeira parecia pequena demais para ele. Ele fazia tudo parecer pequeno. Os seus lobos se posicionaram ao redor da mesa, criando uma barreira entre eles e o resto do salão, protegendo-os. O silêncio prolongou-se. 300 pessoas prendiam a respiração, à espera para ver o que o rei faria. Por que é que ele tinha deixado a mesa principal? Por que é que estava sentado com uma escrivã desconhecida? Theon pegou no jarro de vinho, serviu taças para ambos, ergueu a sua em homenagem às tediosas obrigações sociais. Meera pestanejou, sem saber se tinha ouvido bem. Ele estava à espera que ela bebesse. Ela levantou a taça, bateu-a contra a dele. Bebeu. O vinho era melhor do que o que lhe tinham servido. Rico, complexo. Ele devia ter pedido aos criados para o trazerem. Parece que prefere enfrentar um pelotão de fuzilamento a estar aqui, disse ele. Não é uma pergunta, é uma observação. Meera sentiu o calor subir às bochechas. Vossa Majestade, eu... Desculpe-me. Não quis dizer paz, interrompeu ele gentilmente. Não quis ofender. Reconheço a expressão. Eu a uso com frequência nessas reuniões. Você é o rei. Certamente gosta dessas celebrações. Ele sorriu levemente. Triste. Assisti a 3.000 casamentos na minha vida. A novidade perdeu a graça por volta do casamento número 50. Ela não conseguiu evitar. Ela riu baixinho. Surpresa, nervosa, mas real. O sorriso dele se ampliou um pouco. Melhor. Você deveria rir mais. Combina mais com você do que a tristeza. Como você sabia que eu estava? Ele olhou diretamente para ela. Aquela é a sua ex-noiva na mesa principal. Sim. Ela acenou com a cabeça. Não podia negar. A maneira como ele olha para cá, com culpa nos olhos. A maneira como você nem olhou para ele uma vez. Os sussurros que ouvi a noite toda sobre a mulher desprezada que veio mesmo assim. Não era difícil deduzir. Meera queria afundar no chão, desaparecer. Todos sabiam. Todos estavam a falar sobre ela. O rei sabia. Eu devo ir, disse ela baixinho. Isto foi um erro. Espera. A mão dele tocou o braço dela. Gentil, breve. Tenho uma proposta. O quê? Um acordo para esta noite? Ela olhou para ele cansada. Que tipo de acordo? Fingir que estás aqui comigo como minha acompanhante? Não compreendo. Todos estão a olhar para ti, a ter pena de ti, a cochichar. Mas se estiveres comigo, se fingires que estás aqui como minha convidada, de repente a narrativa muda. Não serás a mulher desprezada. Serás a senhora que despertou o interesse de um rei. Eles deixarão de ter pena e começarão a invejar. O que dizes? Por que farias isso? Não me conheces. Ele ficou em silêncio por um momento, considerando que sei que trabalhas nos meus arquivos. Sei que és uma das 3 estudiosas que sabem ler o antigo Lycan. Sei que traduziste os acordos de Valdorian no ano passado. Um belo trabalho, a propósito. Sei que és brilhante. E sei que estás a sofrer sozinha neste banquete, enquanto aqueles que te prejudicaram celebram. Isso ofende-me. Não posso desfazer o que aconteceu, mas posso dar-te uma noite de dignidade. Então, aceitas? Meera olhou para ele. Este rei antigo a oferecer-lhe resgate. Era loucura. Impossível. Mas também era a gentileza de que ela precisava. A mão estendida quando ela estava a afogar-se. Sim, ela sussurrou. Sim, obrigada, Vossa Majestade, Theon. Por esta noite, chame-me Theon. O efeito foi imediato. Os criados apareceram com comida melhor, vinho melhor, colocando-os à mesa com diferença. Os músicos mudaram a melodia, algo mais suave, mais íntimo, e os sussurros. Oh, os sussurros explodiram. Viste aquilo? O rei sentou-se com ela, com a escriba. Por que ele faria isso? O que achas? Talvez ela não seja tão simples quanto pensávamos. Talvez ele tenha visto algo. Olha para a cara do Marcos. Ele parecia atordoado. Meera não olhou para Marcos. Manteve os olhos em Theron. Ele estava a falar com ela, perguntando sobre o seu trabalho. O que estás a traduzir atualmente, Mancuxi? Uma coleção de profecias, o velho Lycan, dos primórdios do reino. Muito fragmentado, difícil, fascinante. O que eles preveem? Várias coisas. Guerras, alianças,
Um deles menciona um rei sem herdeiro que encontra sua companheira em uma casa de conhecimento. Ela fez uma pausa. Ainda estou trabalhando na tradução exata. Algumas palavras têm vários significados. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, interessado, envolvido. Conte-me mais. Conversaram durante uma hora sobre profecias, sobre história, sobre a diferença entre viver a história e estudá-la. Ele tinha vivido alguns dos eventos que ela estudava. Podia confirmar, acrescentar detalhes. Nenhum texto continha. Ela estava fascinada, fazendo perguntas. Ele respondia pacientemente. Parecia gostar da curiosidade dela, da inteligência dela. O salão observava. A especulação crescia na mesa principal. Marcos não conseguia parar de olhar. Stella parecia confusa. Lord Cedric parecia calculista, imaginando o que isso significava, se havia alguma vantagem a ser obtida. Após a refeição, quando os músicos começaram a tocar música de dança, Taryn levantou-se e ofereceu a mão. Devemos dançar para tornar isso convincente. O coração de Meera deu um salto. Não tenho treino em danças da corte. Vou tropeçar, fazer-te parecer ridículo. Duvido disso, mas se acontecer, eu apanho-te. Vem. Ela pegou na mão dele. Deixou-o levá-la para o centro do salão. As pessoas afastaram-se, criando espaço. Os lobos dele seguiram-nos, formando um círculo à volta deles, protetores, possessivos. A mão dele foi para a cintura dela. Grande, quente, firme. A outra mão dele segurava a dela gentilmente. Segue os meus passos. Dá um passo quando eu der, a música começou. Ele se moveu. Ela o seguiu, tropeçou imediatamente. Ele a segurou, estabilizou-a. Tenta de novo. Lá tentou, concentrou-se nos movimentos dele, na pressão da mão dele guiando-a, no ritmo. Lentamente, desajeitada no início. Ela conseguiu. Começou a se mover com ele. Não com graça, mas juntos. Melhor. A voz dele era baixa, só para ela. Estás indo bem. Estás sendo gentil. Estou a ser honesto. Uma raridade para reis. Ela olhou para ele. Olhou mesmo. O rosto dele era duro, marcado por cicatrizes antigo. Mas os olhos dele eram gentis, cansados, solitários. Ela reconheceu a solidão. Tinha-a sentido durante meses. Está solitário, disse ela sem pensar. Depois congelou, horrorizada. Vossa Majestade, perdoe-me. Não devia ter dito isso. Ele não parecia ofendido, apenas triste. Sim, estou. 450 anos é muito tempo para se estar sozinho, mas achei que escondia isso melhor. Você esconde para a maioria das pessoas. Mas eu reconheço isso. Também já me senti solitário. Mesmo antes de Marcos, eu sempre fui o quieto, o esquecível. Você não é esquecível. Acabou de me conhecer. E, no entanto, suspeito que me lembrarei desta noite pelo próximo século. As palavras pairavam entre eles, pesadas, significativas. A dança continuou. Meera esqueceu Marcos, Stella, tudo, exceto o homem que a segurava. Este rei que a resgatou da humilhação, que falava com ela como se ela fosse importante, que olhava para ela como se ela fosse visível. Quando a dança terminou, eles não se separaram imediatamente. Apenas ficaram ali, próximos, até que alguém pigarreou alto. Eles se viraram. Marcos estava ali perto, com o rosto tenso, desconfortável. Vossa Majestade, perdoe a interrupção. Posso ter uma palavra com a senhora Meera? A expressão dele ficou fria. Perigosa. Não, Marcos insistiu. Por favor, é urgente, ela é... Nós temos um passado. Preciso de falar com ela. Meera encontrou a sua voz. Não tenho nada a dizer-lhe, Marcos. Meera, seja razoável. Só quero ter a certeza de que está bem. Estou bem, melhor do que bem. Agora, por favor, volte para a sua noiva. Marcos olhou entre eles para a postura protetora de Theron, para os lobos que o cercavam, para o rosto determinado de Meera. Vossa Majestade, com todo o respeito, ela não sabe o que está a fazer. Ela está vulnerável agora. Não quero vê-la magoada. A voz de Theron baixou. Tornou-se mortalmente silenciosa. A senhora disse que não tem nada a dizer-lhe. Sugiro que volte para a sua celebração antes que me insulte ainda mais ao insistir. Não era uma sugestão. Era uma ordem. Marcos empalideceu. Curvou-se rigidamente e recuou. Theon virou-se para Meera. Está bem? Sim. Ela tremia, mas não de medo, de alívio, de gratidão. Obrigada. Ele é um tolo.
O quê? Deixar-te por um título e terras. Uma transação. Não é amor, ele é um tolo. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro da noite. Talvez ele seja. Theon apontou para as portas. Queres apanhar ar? Está abafado aqui dentro. Ela acenou com a cabeça grata. Saíram do salão. Atravessaram os corredores e chegaram aos jardins do castelo. A noite estava fria, clara, estrelas espalhadas pelo céu negro, lua cheia e brilhante geada na relva. Encontraram um banco de pedra perto de uma fonte. Sentaram-se. Os lobos espalharam-se e aguardaram, mas dando-lhes espaço. Por que é que realmente fizeste isto? Perguntou Miera. Não foi só para me ajudar. Foi? Ele ficou em silêncio, olhando para as estrelas. Finalmente ele disse. Eu vi alguém sofrendo, alguém que não merecia sofrer. E eu tinha o poder de aliviar isso, então eu fiz. Isso é gentileza. Não me acredite com tanta gentileza. Ele olhou para ela. Eu também achei toda a situação ofensiva. Aquele homem magoou-te e depois exibe a sua nova noiva na tua cara. É cruel, desnecessário. Não tolero crueldade. Bem, e ele fez uma pausa. E eu queria falar contigo. Há meses que te vejo nos arquivos. Sempre a trabalhar, nunca a falar, sempre sozinha. Fiquei curioso. Curioso sobre uma escriba. Curioso sobre a mulher que passa os dias com textos antigos em vez de fofocas e política. Que escolheu o conhecimento em vez dos jogos da corte. Isso é raro. Meera sentiu algo quente florescer no seu peito. Tu reparaste em mim antes desta noite. Reparei em tudo no meu castelo. É um hábito nascido da necessidade. Mas sim, reparei em ti. Porque nunca falaste comigo? Porque os reis não falam com escribas sem motivo. Não seria apropriado. Faria as pessoas pensarem coisas, criaria fofocas. Eu não queria causar problemas para você. Ela sorriu. Então, em vez disso, você esperou até o momento mais dramático possível para me resgatar na frente de 300 pessoas. Quando você coloca dessa forma, parece contraproducente. Ambos riram. Risadas verdadeiras. Fáceis, confortáveis. Eles conversaram por horas sobre tudo. Ele contou a ela sobre a imortalidade, sobre ver gerações nascerem, crescerem, morrerem, sobre a solidão de nunca criar laços porque todos acabam partindo. Ela contou-lhe sobre ter crescido calada, sobre amar livros mais do que pessoas, sobre a traição de Marcos e como isso confirmou todas as inseguranças que ela sempre teve, sobre se sentir invisível, esquecível, sem valor. Não é sem valor, disse Theron com firmeza. És brilhante, gentil, forte. Aquele homem era cego demais para ver isso. Essa falha é dele, não sua. Como sabe que sou forte? Porque vieste esta noite, enfrentaste a tua dor, não te escondeste. Isso requer coragem que a maioria das pessoas não tem. Ela olhou para ele. Este rei antigo que vivera séculos, que vira tudo, que a chamava de forte. Obrigada por esta noite. Por isso, ele olhou nos olhos dela. Posso ver-te novamente? Depois desta noite, de forma adequada. O coração dela disparou. O quê? Isto. Ele gesticulou entre eles. Isto já não é fingimento. Não para mim. Quero ver-te novamente. Cortejar-te se estiveres disposta. Mas tu és um rei, eu sou uma escriba. E gosto de escribas, especialmente aqueles que podem debater comigo sobre os acordos de Dorian. Não compreendo, você poderia ter qualquer pessoa. Por que eu? Porque em 450 anos, você é a primeira pessoa que me fez sentir algo além de dever e obrigação. Você me desafia, me interessa, me faz querer saber mais. Isso é raro, precioso. Então sim, quero vê-la novamente, se você permitir. Mera ficou sentada, processando tudo. Isso era loucura. Impossível. Reis não cortejavam escribas, não perseguiam plebeus, mas ele estava olhando para ela como se ela fosse a pessoa mais importante do reino, como se a resposta dela fosse mais importante do que qualquer outra coisa. Sim, ela sussurrou. Sim, pode ver-me novamente. Ótimo. Ele levantou-se e estendeu a mão. Venha, vou acompanhá-la até casa, mas no banquete não sentirão a minha falta e prefiro ver-te em segurança em casa. Ele acompanhou-a pelo castelo, pelo pátio, até a extremidade do bairro do castelo onde ela morava com os pais, uma casa modesta, confortável, mas não grandiosa. Ele não parecia importar-se. Amanhã, jantar, nos meus aposentos privados. Mandarei uma carruagem. Mera acenou com a cabeça, emocionada.
grata, aterrorizada, animada, tudo ao mesmo tempo. Amanhã. Ele levantou a mão dela, beijou-lhe os nós dos dedos. Cortês, respeitoso. Até amanhã, Meera. Ela viu-o afastar-se, os lobos a segui-lo, desaparecendo nas sombras, e perguntou-se se teria sonhado a noite toda. Se ela acordaria amanhã e descobriria que tudo era fantasia. Mas o calor da mão dele na dela era real. O beijo nos seus dedos era real. Amanhã era real. Ela entrou, encontrou os seus pais ainda acordados, à espera. A sua mãe levantou-se imediatamente. Mera, como foi? Está bem? Estávamos tão preocupados. Mera sorriu. Um sorriso verdadeiro. Estou bem. Mais do que bem. Acho. Acho que tudo mudou. Na manhã seguinte, Mera foi trabalhar. Os arquivos reais ficavam nos andares inferiores do castelo. Salas frias de pedra cheias de prateleiras, milhares de manuscritos, pergaminhos, livros, textos preservados de séculos passados. O seu espaço de trabalho era uma pequena secretária perto de uma janela. Tinta, penas, pergaminhos, projetos atuais espalhados. Ela acomodou-se e tentou concentrar-se na profecia que estava a traduzir. Não conseguiu. A sua mente continuava a voltar para a noite anterior, para Terran, para a sua oferta de a ver novamente. Parecia impossível à luz do dia. Talvez ele estivesse a ser gentil, a desempenhar um papel. Talvez ele se esquecesse, se arrependesse. Por volta do meio-dia, um pajem apareceu, sem fôlego, animado. Lady Mera. A senhora é Lady Mera. Sou apenas Miera. Mas sim, mensagem de Sua Majestade. Ele entregou-lhe uma carta selada. O selo real em cera vermelha. Ela quebrou-o, leu. Jantar esta noite. Pôr do sol. Meus aposentos privados. Uma carruagem irá buscá-la. Estou ansioso por continuar a nossa conversa. Sem formalidades. Não, Sua Majestade. Rei Thin. Como se fossem iguais. Como se fosse normal. Ela olhou para a página. Diga a Sua Majestade que eu aceito. O pajem sorriu, curvou-se e saiu a correr. Meera ficou ali sentada, a olhar para a carta. Era real. Estava a acontecer. Ela não fazia ideia do que vestir, como agir, o que isso significava. Mas ela iria. Com certeza iria. Ela ainda estava sentada ali quando Marcos apareceu. Nos arquivos, ele não deveria estar ali. Não tinha motivo para estar ali. Mas lá estava ele, caminhando em direção à sua mesa. Mera, precisamos conversar. Não, não precisamos. Por favor, apenas me ouve. Ela pousou a pena e olhou para ele. O homem com quem ela planejava se casar, que escolheu outra pessoa. Tudo bem, fala. O que aconteceu ontem à noite? Aquele rei. Mera, precisas ter cuidado. Cuidado com o quê? Ele está a usar-te para se divertir. Os reis não cortejam plebeus. Não a sério. Ele vai brincar contigo e depois descartar-te, e ficarás mais magoada do que antes. Por que te importas? Porque ainda me importo contigo. Eras importante para mim. Não quero ver-te magoada. Isso é engraçado, disse Mera friamente. Vindo de ti, sei que te magoei. Lamento por isso, mas estou a tentar proteger-te agora. Não preciso da tua proteção. Acho que precisas. És vulnerável. Presa fácil para alguém como ele. Alguém como ele. Um rei? Sim. Os reis tomam o que querem, usam as pessoas. Achas que ele realmente se importa com uma escriba? Ele está entediado. És uma novidade. Quando a novidade passar, ele esquecerá que existes e ficarás a lidar com rumores e vergonha. Marcos aproximou-se. Imploro-te, não faças isto. Acaba com isto agora, antes que te envolvas demais. Mera levantou-se e olhou nos olhos dele. Precisas de ir embora. Mera, sai agora do meu espaço de trabalho ou mandarei os guardas te retirarem. Ele olhou para ela, chocado. Ela nunca tinha falado assim com ele. Nunca tinha enfrentado ele. Finalmente ele foi embora, mas as palavras dele permaneceram. Plantaram sementes de dúvida. E se ele estivesse certo? E se isso fosse apenas diversão para Theron? E se ela estivesse a se preparando para uma decepção amorosa ainda pior? Ela tentou afastar esses pensamentos, concentrar-se no trabalho, mas eles permaneceram. Ao pôr do sol, uma carruagem chegou. Uma carruagem real, preta e prateada, com cocheiro e criados. Meera vestira seu melhor vestido, verde escuro, simples, mas bem feito. A mãe ajudou-a com o cabelo,
trançado e preso com pequenas flores entrelaçadas. Ela estava bonita, não nobre, não grandiosa, mas bonita. A carruagem levou-a ao castelo, à ala real. Ela foi conduzida por corredores onde nunca tinha estado, até uma porta guardada por 2 soldados. Eles abriram-na para ela. Lá dentro havia uma sala de estar, livros confortáveis alinhados nas paredes, uma lareira, uma mesa posta para 2 e ele em pé junto à janela. Ele trocou a armadura, vestiu uma túnica escura simples e calças, sem coroa, apenas ele. Virou-se quando ela entrou. Sorriu. Vieste? Achaste que eu não viria? Eu esperava que viesses, mas não tinha certeza. Depois da noite passada, depois do espetáculo, podias ter mudado de ideias. Ela entrou. Os guardas fecharam a porta atrás dela, deixando-os a sós. Não era bem apropriado, mas havia um criado num canto, acompanhando-os, garantindo a decência. Tive muitos pensamentos, admitiu Miera, mas nenhum deles era sobre não vir. Ótimo, por favor, senta-te. Ela sentou-se. Ele serviu vinho e comida. Comeram, conversaram sobre trabalho, sobre história, sobre livros que tinham lido. A conversa fluiu naturalmente, com facilidade, como se conhecessem há anos, em vez de apenas uma noite. Após a refeição, Theon disse: "Preciso de lhe dizer uma coisa." "Tudo bem, o seu antigo noivo veio me ver hoje." O estômago de Meera deu um salto. Ele veio. O que ele queria? Avisar-me para ficar longe de si. Disse que tu eras vulnerável, que perseguir-te seria cruel, que eu deveria deixar-te em paz. E o que tu disseste? Eu disse-lhe onde ele poderia enfiar as suas preocupações. Ela riu, apesar da tensão. A sério? Não com essas palavras exatas. Fui mais diplomático, mas o sentimento era claro. Ele fez uma pausa. Mas as suas palavras fizeram-me pensar se estou a ser egoísta ao perseguir-te. O que queres dizer? Tenho 450 anos, sou imortal. Tu és humano, mortal. Vais envelhecer. Eu não. Eventualmente vais morrer. Eu vou ver isso acontecer. Sou cruel por começar algo sabendo que vai acabar em perda? Ou seria mais cruel afastar-me de algo real porque tenho medo da dor futura? Silêncio. Pesado. Miera processou. Finalmente ela disse: "Não sei. Nunca pensei em amar alguém que não envelhece. Tu amas-me?" Ele olhou diretamente para ela. "Nós conhecemos-nos há um dia. Mas sim, acho que sim. O início disso. E tu?" "Eu." Ela hesitou. "Sim, talvez. O início. Então vamos descobrir o resto juntos. Se estiveres disposta a tentar." Ela acenou com a cabeça. "Estou disposta." Nas semanas seguintes, Taryn cortejou-a publicamente como se deve. Passeios nos jardins, sempre acompanhados pela senhora Kenna, uma mulher mais velha e severa que mantinha tudo na ordem. A senhora Kenna servia à família real há 40 anos, tinha visto 3 reis, inúmeros escândalos. Nada mais a chocava. Ela gostou de Meera imediatamente. "Finalmente alguém com bom senso", disse ela após o primeiro encontro. "Cansada de meninas nobres insípidas que só se importam com joias e fofocas. Você tem um cérebro. Use-o." A senhora Kenna tornou-se mais do que uma acompanhante. Tornou-se professora, conselheira, amiga. Ela ensinou a Meera a etiqueta da corte, qual garfo usar, como se dirigir a diferentes classes sociais, quando fazer uma reverência, quando permanecer firme. "Vai ser rainha", disse a senhora Kenna sem rodeios. "Haja como tal. Não peça desculpa por existir. Não se encolha para deixar os outros à vontade. Conquistaste o teu lugar aqui." As lições foram inestimáveis. Deram a Meera a confiança que lhe faltava. Os lobos também se tornaram parte da sua vida. Cada um tinha uma personalidade distinta. Grim, o maior, era sério e protetor. Ele se posicionava entre Meera e qualquer pessoa que considerasse ameaçadora. Nunca a atacava. Apenas ficava ali, imóvel, como uma parede viva. Ash era gentil, apesar do seu tamanho. Descansava a sua enorme cabeça no colo de Meera durante o trabalho de arquivo, buscando atenção. Ela coçava as suas orelhas enquanto lia. Ele suspirava contente. Fang era brincalhão, jovem para um lobo Lycan. Tinha apenas 60 anos. Ele trazia coisas para ela. Paus, luvas roubadas, uma vez o chapéu de um membro do conselho. Ela tinha de devolvê-los com desculpas, mas as travessuras de Fang faziam-na rir. Storm era inquieto.
sempre em movimento, andando de um lado para o outro. Ele precisava de um propósito. Mera começou a enviá-lo com mensagens. Ele levava cartas seladas entre ela e Theron, levava-as aos membros do conselho. Ter tarefas o acalmava. Shadow era o mais inteligente, o mais observador. Ele observava tudo, não perdia nada. Quando o perigo se aproximava, Shadow sabia primeiro e alertava os outros. Juntos, os 5 lobos tornaram-se os companheiros constantes de Mera, seus protetores, seus amigos. Os membros da corte aprenderam rapidamente. Para chegar a Mera, eles tinham que passar por 5 lobos enormes. A maioria escolheu a gentileza. Os jantares com ele tornaram-se rotina. Às vezes nos seus aposentos, às vezes no grande salão, sempre visível, sempre apropriado. Ele visitava-a nos arquivos, observava-a trabalhar, fazia perguntas, aprendia. Ela ensinava-lhe sobre textos que ele nunca tinha lido, línguas que nunca tinha aprendido. Numa tarde, ela estava a traduzir uma passagem particularmente difícil. Líquen antigo misturado com veldoriano. Terene observava por cima do ombro dela. "O que diz?" ele perguntou. Ela apontou para os símbolos. "Esta palavra aqui tem 3 significados, dependendo do contexto: unir, conectar ou amar. A estrutura da frase sugere que se trata de uniões, casamentos, mas o significado exato não é claro." "Leia em voz alta", sugeriu Theon. "Às vezes, ouvir ajuda." Ela obedeceu. Pronunciou as palavras antigas. Soavam como música, ásperas, belas. Quando terminou, Theon ficou em silêncio. "O que foi?" ela perguntou. "Era o antigo voto matrimonial." "O que acabou de ler?" "É o que os Lions diziam quando se uniam aos seus companheiros há séculos, antes de adotarmos os costumes humanos." "O que significa?" A passagem completa. "Quando 2 almas se reconhecem através do tempo e da distância, quando o conhecimento se torna sabedoria e a sabedoria se torna amor, elas unem-se, não concorrentes, mas com escolha, para sempre conectadas, para sempre livres, para sempre uma." Mera olhou para o texto e para Theron. "Isso é lindo." "Sim, é mesmo." Eles se entreolharam, compreendendo-se mutuamente. Era isso que estavam construindo. Não correntes, mas escolha, conexão, amor. Debateram história, discutiram interpretações, riram das divergências, e a corte percebeu. Os boatos explodiram. "O rei está cortejando uma plebeia, uma escriba sem família, sem dower, sem conexões. É escandaloso. É sem precedentes, é errado." A senhora Sarafina era particularmente vocal. Ela era uma nobre com 200 anos, bonita, rica. Ela esperava ser rainha, tinha se posicionado para isso durante anos. E agora ninguém estava a tirar o que deveria ser dela. Ela começou uma campanha, sutil no início, questionando a adequação de Mira, a sua educação, o seu valor. Alguns nobres concordaram, outros não. O reino dividiu-se. O conselho de Theron reuniu-se com ele e pressionou-o. "Vossa Majestade precisa de uma aliança política, um casamento que fortaleça o reino. Preciso de uma parceira. Encontrei uma. Ela não pode oferecer nada. Nenhuma terra, nenhum exército, nenhuma conexão. Ela oferece inteligência, bondade, compreensão. Isso vale mais do que terras. O povo não aceitará uma rainha plebeia. Então o povo aprenderá a se adaptar." Ele era inflexível, absoluto, e a pressão aumentou. Mera sentiu isso. Os olhares, os sussurros, o julgamento. Ela tentou ignorar, concentrar-se no trabalho, no difícil. Um dia, trabalhando nos arquivos, ela encontrou algo. Um manuscrito antigo, muito antigo, escrito em Lycan antigo. Ela estava catalogando. Encontrou-o por acaso. Começou a ler e congelou. Era uma profecia escrita séculos atrás. Quando a escuridão ameaçar e a esperança parecer perdida, o rei sem ar encontrará sua alma gêmea. Não em casas de ouro ou linhagem orgulhosa, mas na casa do conhecimento. Aquela que fala as línguas antigas, que segura a história em suas mãos, ficará ao lado do eterno. Juntos, eles forjarão um futuro escrito nas estrelas. Mera leu 3 vezes, tremendo. Essa profecia os descrevia, o rei sem ar. Theron não tinha filhos, nunca teve uma casa do conhecimento, os arquivos, a biblioteca, aquela que fala as línguas antigas. Ela descrevia-a. Esta profecia era sobre eles,
tinha sido escrita séculos antes de ela nascer, prevendo isto. Ela correu, encontrou Theon numa reunião do conselho e rompeu sem aviso. Os membros do conselho pareciam escandalizados. Theon levantou-se imediatamente, preocupado. Mera, o que se passa? Encontrei algo. É importante. O conselho pode esperar. Venha. Ele levou-a para o seu escritório, fechou a porta. O que encontraste? Ela mostrou-lhe o manuscrito, explicou, traduziu, mostrou como se encaixava perfeitamente, exatamente. Quando terminou, Theon estava a olhar para o texto e para ela. Isto foi escrito há 300 anos. Sim, por Seir Altia. Ela era talentosa. As suas profecias sempre se concretizavam, e isto descreve-nos. Ele olhou para cima. Olhos dourados intensos. Sim, descreve. A profecia mudou as coisas. Apresentaram-na ao conselho. Pediram ao ancião Magnus para verificar a autenticidade. Magnus era antigo, um erudito. Ele examinou o manuscrito e confirmou. Esta é uma escrita liana antiga genuína, a marca de Seir Alta, e a profecia é clara. O rei encontrará a sua alma gêmea num lugar de conhecimento. Esta união foi predita. Alguns membros do conselho aceitaram-na. Outros ficaram céticos. A senhora Sarafina ficou furiosa. É muito conveniente. Ela provavelmente falsificou. Criou uma profecia falsa para justificar esta farsa. Meera foi chamada perante o conselho, obrigada a defender a sua descoberta. Ela ficou diante deles, nervosa, mas determinada, apresentou provas, mostrou a análise da tinta, a datação do pergaminho, cruzou referências com outras profecias conhecidas de Alta. O ancião Magnus apoiou-a. O texto é genuíno. Estudei o trabalho de Altia durante um século. Este é dela, e a profecia é clara. Sarafina tentou argumentar, mas factos são factos. O manuscrito era real. A profecia era real e descrevia Theon e Meera perfeitamente. O conselho teve de reconhecê-lo com relutância. Alguns aceitaram genuinamente. Outros simplesmente não podiam negar as provas. Mas isso deu munições a Theon. Os próprios deuses ordenaram esta união. Quem somos nós para discutir com o destino? A senhora Sarafina deixou o castelo depois disso, humilhada demais para ficar. Os seus apoiantes se calaram. A oposição enfraqueceu e Meera ganhou um certo respeito. Ela não era apenas uma plebeia cortejando alguém acima da sua posição. Ela estava a cumprir a profecia, o destino. Isso mudou a narrativa, fez as pessoas reconsiderarem, mas Marcus tentou uma última vez. 3 meses após o banquete, ele apareceu nos arquivos novamente. Meera, por favor, mais uma conversa. O que você quer, Marcus? Salvar você. Do quê? De você mesma. Veja o que está acontecendo. O rei está obcecado por você. A corte está dividida. Você está causando o caos. Se você realmente se importa com ele, vá embora. Deixe-o encontrar alguém adequado. Alguém que não destrua o reino. Você acha que estou destruindo o reino? Sim. As pessoas estão zangadas, divididas. Fala-se de casas a retirar o apoio, de rebelião, tudo porque ele escolheu-te em vez da tradição. Se fores embora, tudo se acalma. Ele encontra uma rainha adequada. O reino estabiliza. Estás a pedir-me para sacrificar a minha felicidade pela política. Estou a pedir-te para fazeres o que é certo. Meera olhou para ele, viu-o claramente pela primeira vez. Tu não te importas comigo ou com o reino. Importas-te em estar certo, em provar que escolher a Estela em vez de mim foi a decisão correta. Mas se eu for feliz e acabar por ser rainha, isso prova que cometeste um erro. Que eu valia mais do que pensavas. E tu não suportas isso. Não é isso. Sai. Desta vez estou a falar a sério. Sai e não voltes. Se te aproximares de mim novamente, mandarei banir-te do castelo. Ele partiu, finalmente, para sempre. E Meera percebeu uma coisa. Ela estava farta de deixar que outras pessoas definissem o seu valor. Farta de deixá-las fazer com que se sentisse pequena. Ela seria rainha. E seria uma rainha muito boa. Uma semana depois, surgiu uma crise política. Uma disputa de fronteira com o reino vizinho de Almir. Eles reivindicavam direitos sobre uma rota comercial e ameaçavam entrar em guerra se Valoran não cedesse. O conselho se reuniu e debateu. Ninguém conseguia encontrar um precedente legal. Os registros estavam incompletos. As discussões giravam em círculos. Teren se preparava para uma guerra que ninguém queria.
Mas a honra exigia isso. Então Meera se lembrou de algo, um tratado que ela havia traduzido meses atrás. Ela vasculhou os arquivos e o encontrou. Um antigo pacto entre Vitoran e Almir, de 400 anos atrás. Ele estabelecia claramente as fronteiras, os direitos comerciais, e a reivindicação de Almir era inválida. Na verdade, eles haviam renunciado a esses direitos séculos atrás. O tratado era vinculativo. Ela o levou a Theron, ao conselho, apresentou-o, traduziu as seções relevantes e provou que Aldmir não tinha legitimidade jurídica. O conselho ficou surpreso. O ancião Magnus verificou. Isso é legítimo. Este tratado substitui a reivindicação deles. Theon enviou o tratado a Almir, dando-lhes uma escolha: honrar o acordo ou enfrentar a guerra, sabendo que estavam errados. Almir recuou, pediu desculpas. A guerra foi evitada. O reino foi salvo e Meera conseguiu. Uma escriba comum, usando o conhecimento em vez de espadas. O conselho passou a vê-la de forma diferente depois disso, com respeito e admiração. Ela provou o seu valor, provou que podia contribuir, provou que podia ser uma rainha que ajudava o seu povo. A oposição desmoronou. O apoio cresceu. E 4 meses após o banquete de casamento, Theron pediu-a em casamento. Levou-a aos jardins. O mesmo banco onde conversaram naquela primeira noite. A lua estava cheia, as estrelas brilhantes, geada na relva, os seus lobos ao redor deles, protetores. Ele ajoelhou-se de verdade. Um rei de joelhos diante de uma escriba. Meera. 4 meses atrás, vi uma mulher sofrendo sozinha em um banquete. Ofereci-lhe uma fuga, uma noite de dignidade. Pensei que seria uma noite, uma gentileza, nada mais. Mas então conversei contigo, descobri quem és, o que valorizas, como pensas, e percebi que não queria uma noite. Queria todas as noites. Durante todo o tempo que estou contigo, fizeste-me sentir coisas que eu tinha esquecido. Esperança, alegria, um propósito além do dever. Desafias-me, apoias-me, estás ao meu lado como uma igual. Não quero uma rainha por motivos políticos. Quero uma parceira, alguém que amo. E amo-te, por isso pergunto-te, queres casar comigo? Queres ser a minha rainha? Não por causa da profecia, não por causa do dever, mas porque escolhi-te e espero que me escolhas. Ela estava lá a chorar, lágrimas de felicidade. Sim. Ela ajoelhou-se com ele, pegou nas suas mãos. Sim, escolho-te, absolutamente, para sempre. Ele deslizou um anel no dedo dela, prata simples com uma única safira, runas gravadas no interior, líquen antigo. Ela leu-as. Conhecimento é força, amor é poder. Perfeito. Ele puxou-a para perto, beijou-a e os lobos uivaram, celebrando. O reino soube no dia seguinte. O anúncio foi feito. Alguns comemoraram, outros resmungaram, mas a maioria aceitou. A profecia era conhecida. A guerra evitada era conhecida. Meera havia provado o seu valor. E o rei estava feliz, genuinamente feliz, pela primeira vez em décadas. Isso era importante. Antes do casamento, Meera visitou os seus pais. Eles moravam no bairro dos Artesãos. Uma casa modesta de pedra com uma oficina lá anexa. O seu pai estava a esculpir madeira quando ela chegou. A sua mãe estava a tecer no tear. Eles pararam quando a viram. Viram o rosto dela. Pai, mãe, preciso contar-vos uma coisa. Eles sentaram-se. Ela contou-lhes tudo. O namoro, a profecia, o pedido de casamento, o casamento em 3 meses. Quando ela terminou, a mãe estava a chorar, lágrimas de felicidade. Minha filha tranquila e brilhante, uma rainha. O pai segurou as mãos dela. As dele eram ásperas, calejadas por décadas de carpintaria. Estás feliz? Perguntou ele. Isso é tudo o que importa. Estou feliz? Sim, apavorada, mas feliz. Então nós também estamos felizes. Ele trata-te bem. Este rei, ele vê-me, papá, vê-me de verdade. Valoriza o que penso, o que sei. Ele não quer mudar-me. Ele quer-me exatamente como sou. Isso é bom, é assim que deve ser. A mãe dela tocou o rosto dela. Tu sempre foste destinada a algo mais, sempre a ler, a aprender, a crescer para além desta casa, para além de nós. Sabíamos que um dia a perderíamos, só não esperávamos perdê-la para um rei. Não me estão a perder. Irei visitá-lo sempre. Prometo. Prometo. Abraçaram-se.
Uma família a despedir-se de um capítulo, a dar as boas-vindas a outro. O pai dela construiu algo para o casamento, uma pequena caixa de madeira esculpida com desenhos intricados. Lobos, estrelas e livros abertos para os teus tesouros, disse ele. Para que te lembres de onde vieste. Nunca me esquecerei, prometeu ela. Casaram-se 3 meses depois. Uma cerimônia pequena para os padrões reais. Apenas 100 convidados, realizada nos jardins do castelo sob as estrelas. Meera usava um vestido feito pela mãe, de seda branca com bordados e fios de prata. Antigas runas Lycan, que formavam palavras de sabedoria. O cabelo estava solto, com flores entrelaçadas, simples, bonito. Taryn usava uma armadura cerimonial, preta e prateada, com uma coroa na cabeça, mas os seus olhos estavam fixos apenas nela. Ao caminhar pelo corredor em direção a ele, os seus lobos ficaram de guarda. 5 animais enormes em formação, solenes, protetores. Os pais de Meera estavam lá, chorando de alegria. A sua filha quieta e estudiosa, tornando-se rainha. Era impossível, um sonho, mas real. A cerimônia foi tradicional. Trocaram votos, trocaram alianças. A sacerdotisa uniu as suas mãos com um cordão de seda, proferiu palavras antigas e abençoou a sua união. Quando tudo terminou, quando Taryn a beijou como sua esposa, sua rainha, os lobos uivaram, os convidados aplaudiram e Meera sentiu-se completa, como se cada momento da sua vida a tivesse levado até este homem, este momento, este futuro. O banquete que se seguiu foi alegre. Música e dança, celebração. Marcos e Estela não foram convidados. Nenhum dos dois compareceu. Meera não sentiu a falta deles. Não pensou neles. Estava ocupada demais a dançar com o seu marido, a ser recebida por pessoas que antes a desprezavam. Começando um novo capítulo, um em que ela era importante, onde era vista, onde era amada. Como rainha, Meera continuou o seu trabalho. Theon insistiu. O teu conhecimento é valioso. Não o abandones por uma coroa. Ela fundou a primeira biblioteca pública do reino, um lugar onde qualquer pessoa poderia ter acesso a livros, aprender, crescer. Ela patrocinou estudiosos, apoiou a educação, usou a sua posição para espalhar o conhecimento. O povo a amava por isso. Chamavam-na de rainha estudiosa, rainha sábia. Ela ficou conhecida pela inteligência e bondade por resolver problemas com sabedoria em vez de força. Ela mediava disputas, aconselhava o conselho, traduzia documentos cruciais, tornou-se tão governante quanto Theron, sua parceira em todos os sentidos. Os anos passaram. O sangue semelhante de Theon retardou o seu envelhecimento. Ela teria séculos em vez de décadas. Tempo para construir um legado. Tempo para amar e ser amada. Quando as pessoas perguntavam como se conheceram, Meera sorria e dizia, eu estava sentada sozinha num casamento. Ele disse, dos patins, era como se estivesse comigo. Acabou que eu queria estar mesmo. E Toron acrescentava, pensei que a estava a salvar da humilhação. Ela acabou por me salvar da solidão. A sua história tornou-se lenda. O rei e a escriba. A profecia cumprida. A união não feita pela política, mas pela compreensão, pelo respeito, pelo amor que escolheu ver valor onde outros não viam nada. E Meera nunca esqueceu aquela noite, sentada sozinha, humilhada, de coração partido, porque isso a levou até aqui, até um homem que a viu, até uma vida com propósito, até um lugar onde pertencia. Às vezes, os piores momentos da vida são portas que levam a um lugar melhor, a um lugar onde sempre se destinou a estar. Só precisa de ser corajoso o suficiente para atravessar quando alguém lhe oferece a mão. Meera foi corajosa, pegou na mão de Theron e construiu algo extraordinário. Se gostou da história de Meera e Theon, o escriba que se sentou sozinho até que um rei mudou tudo, subscreva o nosso canal para mais romances épicos de Lai e King. Clique no sino de notificações para nunca perder uma história. E lembre-se, às vezes, ser deixado para trás é o universo a abrir espaço para algo melhor. Às vezes, a pior noite da sua vida é a primeira noite da sua verdadeira história.